Então, nada mais justo do que trazer pessoas para conversar com vocês, pessoas que talvez já sofreram isso, pessoas que sofrem isso na sociedade, que sofreram na escola, para discutir isso sobre gênero. Né? Não é uma palestra, é uma conversa. Né? Então deixa eu apresentar eles. A Tássia, né? A Tássia tem 25 anos, ela mora em Alvorada e ela resolveu assumir a sua homossexualidade com 19 anos. Né? A Etiane, né? Que é casada com a Tássia, né? Moram juntas já há uns 3 anos. Né? Então a Etiane é técnica de enfermagem, mora em Alvorada também e resolveu assumir a homossexualidade dela lá com 13 anos, né? Quando estava na escola ainda. Né? E o André, nosso querido André Techmeier, está com 17 anos, né? E resolveu assumir a homossexualidade dele, né? Para a sociedade este ano. Né? Este ano. Então, trouxe, né, jovens, adolescentes, jovens que viveram, não é pessoas mais antigas para falar para vocês que no tempo deles, não, foi agora. Né? O André está estudando. No terceiro ano do ensino médio. A Tássia está estudando, a Etiane já se formou, né, técnica em enfermagem. Sofreram isso nessa mesma conversa que às vezes vocês escutam na sociedade, dentro da escola. Então assim, eu bolei lá mais ou menos 3 perguntinhas para a gente começar uma discussão, né, uma conversa. Se durante essas respostas deles vocês quiserem fazer alguma pergunta, uma intervenção, levanta a mão, sintam-se à vontade para perguntar. Eles vieram para isso mesmo, né? Para a gente conversar sobre gênero, sobre a importância de discutir isso dentro da escola. Então, eu queria que, assim, que vocês contassem para a gente um pouco, né? Como é que tu descobriu, né? Como é que descobriu a tua homossexualidade, assim, e se tu se arrepende disso? Na verdade, eu não descobri, né? Eu sentia que eu sempre era. Eu sempre fui assim, era meu jeito, mas eu demorei um pouquinho a perceber, né? A outra, se tu te arrepende de ter sumido essa homossexualidade? Não, me arrependo. Não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor coisa que eu já fiz. E em relação, assim, a relação familiar, né? Mudou alguma coisa na relação familiar, de família? Não, no começo é um pouco complicado, né? Para os pais, para os irmãos aceitarem, mas foi tranquilo. Eles aceitaram numa boa. E teu ciclo de amizades mudou? Não, é as mesmas pessoas. Os teus amigos continuam te aceitando como aceitavam antes? Sim, os pais dos meus amigos também, mesmas coisas. E na escola, assim, tu notava, tinha alguma olhar, assim, ou tu ainda também não tinha percebido isso? Na época da escola eu não tinha percebido, eu fui perceber que foi no 2º ano, né? E eu fiquei com medo, com receio de me assumir na escola. Mas quando eu me assumi foi tranquilo. Claro que a gente ouve piadinhas, a gente vê outros olhares, dá um pouco de receio, mas foi bem tranquilo também. Bom, alguém tem alguma pergunta? E tu? Eu sempre soube que eu era diferente. nunca foi aquela coisa assim, tipo, eu sei, tipo, eu já sabia já desde nova, acho que desde os 10 anos. Aí um dia eu cheguei, sabe, falar com meu pai. Aí eu cheguei, assim, num almoço de família, toda a família ali, mãe, quero falar contigo. Aí fala, gente, tu não vai querer que eu fale aqui. Aí ela, tá, eu peguei e falei pra ela, porque é uma fase, porque não sei o que. Com 13. Ela não ficou brava nem nada. Com 13 anos. Isso. Ela não ficou brava nem nada, mas é uma fase, filha, vai passar. Eu tava, beleza. Aí falei pro meu pai, o pai sabe, isso eu já sabia, você não precisava nem falar. Teu pai? Aonde geralmente se tem o maior, né? Isso não precisava nem falar. Aí depois eu comecei a trazer namorado em casa, coisa assim, sabe? Tipo, foi. Minha mãe e meu pai sempre foram super tranquilos, a minha família também, assim. Não te arrepende em momento nenhum? Não me arrependo em momento nenhum, me faria até mais cedo, eu acho. Porque, não sei, é o jeito que a gente é, não tem como mudar, entendeu? Não peço que as pessoas sejam
tem que me aceitar, eu só vou respeitar, tá bom, entendeu? Porque eu respeito todo mundo. Então é o mínimo que tu espera do outro, né? Respeito. E tu, André? Bom, já casou fora, já se sentiu diferente. Eu mesmo, né? Começo esse ano, coisas bem recentes pra mim. Sim, pois é. Sei lá, desde pequeno, sei lá, já me sentia diferente. Tava numa rotinha de amigos e tal. Aí, sei lá, 13 anos por aí, passava as meninas na rua assim. Aí os caras olhavam assim, olha só que menina bonita. Aí eu olhava assim, meu Deus, queria aquela mulher bem. Ficam olhando. Era assim, até uma brincadeira. Eu ficava assim, encostado na parede olhando. Aí chegava por aí e falava, olha só aquela menina ali, ela aí, bonita, né? Aí eu olhava assim, Foi interessante. Tá, ficava quieto na minha de boas. Aí tanto que no brigadeiro, no último ano que eu tava fazendo, eu paguei um mico pra turma. A gente tava fazendo um projeto lá, aí sobre religião e tal. E aí tá. Eu tava fazendo um papel lá de um deus, então eu fui lá me trocar. Foi eu e a Chayane. Aí chegou umas gurias lá na sala e falaram assim, André, tem uma pessoa que ia ficar contigo. Aí eu falei assim, tá, quem é? Fiquei tudo feliz assim, né? Ah, um guria que fica comigo. Eu tá, quem é? Aí elas, não, mas a gente não, a pessoa não quer falar. Eu, tá, tipo, me apresenta depois da apresentação. Aí tá, fui lá me vestir, aí fui botar o cinto. Aí chegou a Pamela perguntando assim, André, tu gosta de menino ou menina? Aí eu fiquei assim, por que tá perguntando isso? Aí ela, não, só pra saber. Ela, não, gosta de menina? Aí ela assim, ah tá, isso aí. Aí eu, não, tem alguma coisa errada aí. Aí tá. Aí depois chegaram pra voltar, tá, quer ficar? Não, não quero ficar, vou apresentar o trabalho e vou embora. Aí tá, fui lá, fiz a apresentação e fui embora com os amigos. Aí chegou a falando assim, aquele guri quer ficar contigo. Não, sou o Hector, tá, tchau. Aí tá, segui embora assim de boa. Aí tá, no primeiro ano, eu tive meu primeiro contato com uma menina que era bi. Aí tá, passei o ano todo quieto na minha, não falava nada, nem discutia sobre isso em casa. Aí tá, chegou lá em outubro, por aí, aí eu comecei a fazer um monte de perguntas assim pra ela. Pra ela? Pra ela. Ah, como é que foi assim, tu assumir, tua mãe te brigou contigo, teu pai? Ah, contei pro meu pai e ele, de boas. Já minha mãe fez um escarcel, né, claro, mais duas que já se assumiram em casa, uma terceira mãe surta, né. Aí ela assim, por que tá perguntando isso? Não, curiosidade, né? Aí ela, não, o que foi? Aí eu, não, Celso, acho que eu sou gay. Aí ela, eu acho que eu sou gay. Aí ela, não, isso eu vi desde o primeiro dia que eu tive na escola. Será que deu pra notar assim? Eu, nem dizer nada, né? Eu tá, fiquei na minha, acho que eu sou gay. Aí tá, nem falava assim muito pros amigos. Aí chegou no segundo ano, tá, minha mãe se separou do meu pai e tal, e aí se casou com meu padrasto. E aí tá, chegava em casa, no 6 da manhã chegava em casa e tava dando uma reportagem sobre gays, lésbicas, bissexual assim. Aí tá, cheguei em casa de boa, entrei, aí minha família toda estava sentada no sofá, aí eu fechei assim a porta e aí a sogra da minha mãe começou a falar, não sei o que, esses viados saem correndo aí na rua protestando, aí eu... Não vai, Aí meu padrasto assim, só que pouca vergonha isso, e minha mãe concordando, eu... eu concordando. Tá, fechei a porta, fui lá na cozinha e tal, mas como é que foi a aula? Não, normal, super normal. Aí tá, aí chegou a Amanda perguntando, certo, vai se assumir? Eu, não, tá louca? Se eu chego em casa e vejo minha família toda apedrejando, aí chego em casa e mãe, sou gay, me matam? Aí eu, tá. Fiquei lá pensando, não cheguei em casa não. Resolvi me assumir justo no aniversário da minha mãe, só que incrível, né? Verdade. Aí tá, a gente foi comprar as coisas, eu, mãe, preciso falar com a senhora. Ela assim, alguma coisa da escola? Eu, não, tipo, é uma coisa minha, assim. Aí ela, o que aconteceu contigo? Eu, nada. Aí ela assim, tá namorando? Eu, não. Não. Quer saber alguma coisa assim sobre sexo e tal? Eu, não. Preciso disso. Ela, o que é? Eu, não, quando chegar em casa a gente fala. Aí tá, chegou, estamos fazendo churrasco, ela foi lá no quarto, tá, e aí, fala o que é. Aí eu já comecei a tremer. Aí eu olhava assim pra ela, tá, sei lá, não conseguia falar. Aí ela me olhou assim, tá, ei, fala, pode falar, mãe, tá aqui. Aí eu, não, mas só acho que eu subi e tal. Legal que eu sempre disse que eu acho. Eu acho assim, aí ela tava sentada com as pernas assim, só não sei botar. E ela tava de chinelo ainda. Aí ela, pra sentar na cama, ela tirou, botou assim a mão no chinelo pra tirar.
Aí quando eu olhei que ela botou a mão no chão, aí ela assim, não, vem cá, dá um abraço. Ela assim, o que foi? Tô todo cagado. Eu não achei isso. Chinelo, né? Aí eu não falei, não sei o que, a mãe já sabia. Tá. Aí sei lá, por um instante eu pensei, pô, chegava no segundo ano na escola, cheguei em casa e eles estavam tudo apedrejando, aí eu chego aqui, me assumo de boas, assim, todo cagado, e ela, não, aceita. Tem uma coisa errada, né? Aí eu, não, tudo bem. Aí ela disse, tá aí, tu vai contar pro teu pai? Eu, não. Aí ela disse, não, mas ele mora em Porto Alegre e tal, não tem nenhum problema. Eu, não. Continua aqui, ele na dele, de boas, assim. Aí foi esse ano ainda. Aí eu peguei e resolvi ligar ela. Nossa, assumir essa homossexualidade por telefone é incrível, né? Aí eu achei assim, não, pai, preciso falar com o senhor ligar, o que foi? Eu disse, uma coisa minha assim. Aí ele, não, fala aí. Aí eu cheguei, já assumi pra mãe e acho que eu sou gay. Aí ele assim, tu acha? Eu, sim. Aí ele, cara, eu já vi isso desde pequeno. Eu, legal. Todo mundo via que eu já era gay e eu lá fazendo de tudo, fazendo papel de hétero, né? Gastei anos da minha vida. Carregando um peso, às vezes, Exatamente. que incomoda. Enquanto eu lá fingindo ser hétero, todo mundo. E será que os teus pais não reproduziam aquela fala, ou vendo aquele programa sem pensar? Simplesmente acompanhando o que eles enxergam, né, no noticiário ou nas rodas de amigos, né? Talvez eles estavam só pejorando a homossexualidade pelo não conhecimento, pela uma distância. Quando tiveram a chance de se aproximar, sem problema nenhum, né? Vamos abrir para as perguntas, podemos? O Fernando faz horas. É o Fernando? Ok, desculpa, eu não tinha... Tu já ficou com alguma bolinha assim pela pressão dos amigos, coisa assim, ou não? Na verdade, no primeiro ano, quando ele tinha achado que eu era gay, chegou a Amanda perguntando, sabe, vamos fazer um teste, não sabe? Tu foi com uma guria, depois tu faz um guri, e aí tu vê o que tu gosta. Aí eu disse, tudo bem, que boas. Aí eu fui no aniversário lá, primeira vez que eu sei lá, muito esquisito. Aí, sei lá, já chegou me apresentando assim, ó, essa mulher aqui, vocês vão ficar de boa e tal. Aí tava na audiência de amigos, ele assim, tudo empurrando assim, por que vocês não conversam, me tirar pra dançar? E eu, nem dançar eu sei, mas me tirar. Aí tá, aí eles resolveram todos sair e deixar a gente lá sozinho e eu, cheguei assim, se elas quiserem ficar comigo, eu tô ali no quarto. Ela falou? Aham. Não, eu falei pra ela. E a gente era bebê ainda, a gente ficava. Aí ela assim, tá. Aí tá, ele lá suave no quarto esperando. Aí chegou ela, tá. Ela foi muito esquisita, cara. Sei lá. Tinha 15. Tinha 15 anos. Tá. Aí tá, a gente tinha ficado e tal. Eu disse, vai embora, né? A gente tá jogado. Aí chegou e ele assim, aí, como é que foi? Vocês ficaram? Eu, sim, a gente ficou. Aí sei lá, as gurias saíram fazendo escarcel assim, meu Deus, a minha amiga perdeu o bebê com gay. Aí tá, chega em casa, ele sei lá, aí assim, aí como é que foi? Gostou? E eu, sei lá, senti que eu beijei a minha mão, assim. Já, não senti nada. Senti nada. Aí a Amanda chegou assim, uma coisa tá feia pra ti. Aí assim, agora tu tem que ficar com o guri, né? Aí eu, tá. Sei lá, quando apareceu muito me avisa, viu? Uma coisa assim que eu sempre notei, que quando é duas gurias juntas, o preconceito é menor. Pelo menos assim, eu notando, assim, pra mim sempre é menor. Quero saber qual é o que vocês acham disso e por que acontece isso. Eu acho que é relativo. Depende do local, depende das pessoas. Tipo, a gente não é aquele casal que a gente vai sair de mão dada no shopping, entendeu? Porque querendo ou não, todo mundo olha torto e às vezes, até porque tu vê que acontece tanta coisa ruim, sabe? Que é mais fácil tu se cuidar, entendeu? Então, é que eu acho que também, porque quando é homem, assim, dependendo, às vezes as pessoas acham que é muito exagerado, eu não sei, né? Eu sempre vivi no meio de bicho, então, pra mim é um comportamento muito normal. Eu não acho nada, né? Só que todo mundo, eu vejo assim pelas minhas tias mais antigas, que é muito afeminado, muito isso, não sei o que. Pô, não tá fazendo nada pra ti. Exatamente. Mas o preconceito, realmente, eu acho que é menor com mulher, assim, do que com homem. Onde você viu sair se cuidando de uma pessoa? Não pode sair de mão dada. E daí tem, digamos assim, um casal hétero quase se comendo. E aí é tudo bem. Isso.
Porque mulheres, tipo, às vezes são amigas e estão dando de mão dada. Homens, assim, eu acho que, sei lá, não é assim. Eu vejo muita gente que é, tipo, homofóbico, assim, não sei o que, viado, tá? Mas, tipo, na hora do pornozão lésbico... É tudo bom. Tudo bom. A Fran tá na frente e depois ele. Vamos. E a homossexualidade, ela sempre existiu. Só que antigamente era tudo muito escondido, eles tinham muito medo de assumir. E as pessoas acham que isso é de agora só, porque as pessoas estão se assumindo, mas não, sempre existiu. Então, verdade, o cara foi enforcado. Fran, eu acho que eles ainda têm, né? Esse muito medo de se assumir. Eu acho que sim. Mas se só não que tivesse, não tinha sido tão dramático, né? Voltar pra família. Não ia existir esse papo. E eu acho que se esse papo continuar acontecendo nas outras escolas, nas outras turmas, numa sociedade de uma forma em geral, este peso e este medo de se assumir, de tirar aquele peso de cima das costas, vai diminuir. E as pessoas que não concordam, que acham errado, elas têm que ter pelo menos o mínimo do respeito. Sim. E não ficar fazendo bullying ou piadinha. Tem que... Pra mim também não é bom. Eu tenho um irmão, né, ele tem 17 anos. E ele se assumiu ano passado que é gay. E a gente nasceu no mesmo dia, só que de mãe diferente. Não entendi. Esse é o mito. No mesmo dia, de mães diferentes. Ah, irmão parte pai. O irmão parte pai, tá. Agora entendi ela. Tá, ó. Ele nunca foi presente na família, né? Como meu pai teve uma amante, né? O resto da família ficou todo, então ele ficou meio excluído. Daí quando ele assumiu a homossexualidade foi aquilo, né? Pô, recém chegou e já é gay, vai papar e tal. E foi bem complicado também a questão da mãe dele, que daí ele não tinha assumido ainda. Daí o irmão dele chegou em casa e pegou ele com o namorado. Daí ele apoiou um monte, apoiou bastante. E a mãe dele ficou totalmente, porque ela é de uma religião, que eu não sei qual, a mãe dele ficou totalmente louca. Daí ligou pro meu pai, falando, o Vinícius está doente, tem que fazer um exame. Meu pai, ué, do quê? O Vinícius é gay. Eu disse, mas o que tem a ver com doença? Meu pai, não é o meu que vai arder. Eu disse, eu nunca vou rejeitar um filho pela homossexualidade. Desde criança, quando eu fui conhecer ele em 2011, né? Meu pai também não tinha visto ele depois de grande. E quando meu pai viu, meu pai notou, porque ele era homossexual. Daí ele tava esperando, não ia chegar, tu é gay, tava esperando e contou. Ele contou, até minha mãe acolheu ele bastante, diferente do que a mãe. A tua mãe acolheu ele diferente da mãe dele que não acolheu. E ele era fruto de uma relação extraconjugal. Outra coisa que você tá falando sobre religião. O que mais fere? Não devia ter sido discutido em escola. Por que identidade de gênero não pode e religião pode? Sendo que fere muito mais. Eu não gosto, o professor chega lá na frente que é obrigar a gente a ser tal coisa. Não, a gente não tem que ser assim. É que a política no Brasil é totalmente ligada. Eles dizem que o Estado é laico, mas o que menos é laico. Menos é laico. Vai na câmera, tá lá. Primeira crucifixo lá. A sessão da Câmara de Vereadores de Glorinha, primeira coisa é uma leitura de um trecho da Bíblia. Por que não é uma batida de tambor? Por que não é uma batida de tambor? Por que não é um mantra budista? Se é para ser uma leitura de um versículo bíblico, por que uma semana não é de uma religião, outra semana de outra religião? Não é? Se o Estado não é laico, por que tem um Cristo crucificado lá e não tem um orixá? Não tem um Buda? Eles falam que não é, mas demonstram claramente. Claramente. Claro que os princípios da sociedade de Glorinha é católica. E a gente não está aqui para brigar com isso. Não. Só que se é para um, é para todos. Por que pode ser legal ir na missa? E por que é ruim ir num terreiro?
Por que é ruim tu ir no candomblé ali? Por que é ruim tu ir? O cara te olha meio de, né, contra gosto quando tu diz que tu é batuqueiro, que tu é de uma religião. Mas quem vai na igreja católica, ele é legal, olha só, ele faz o bem. Vai na católica é legal. Eu me batizei na católica, fiz a comunhão e a crisma, e agora eu tô seguindo a umbandista. Umbandista. Isso. Daí é aquela coisa, tu vai na umbanda, lá só tem gay e sapatão. Bem assim que o resto da minha família fala. O meu irmão, quando ele... Até então ele não tinha ido na casa da minha avó paterna. Daí a gente foi junto, daí, minhas tias ficaram loucas. Daí, um gay, filho de outro casamento, que não sei o quê, como é que tua mãe aceita? Criticaram bastante minha mãe por ela ter aceitado meu irmão. E também ficou aquela coisa assim, vai contaminar o resto da família. Nossa. Tu vai virar sapatão, Esther. Tô virando. Daí quando eu comecei a postar coisa no Facebook, que eu tava indo na casa de religião, ficou, minhas tias disseram, já tá vendo, já tá indo pro outro lado, teu irmão que botou isso na tua cabeça. E ele nem vai à igreja nenhuma, não vai em lugar nenhum. E ele é ocupado. Eu vou dizer, tipo, eu sou católico, frequento grupo de oração, missa e tudo mais, só que como a visão de muitos, eu tenho uma visão diferente, eu não tenho esse... Eu não concorda? Eu não concordo com muita coisa que falam lá dentro, só que eu vou porque eu me sinto bem, eu gosto, mas eu não falo das outras religiões, não falo mal dos outros, nesse sentido. Sim, e aí é essas assim que começam a disseminar, né? E a gente tem que começar mesmo, tu é contra, mas por que tu é contra? Se às vezes tu chegar para um extremista, por que tu é contra? Porque todo mundo é, eu já vi todo mundo ser contra. Eu também sou. Então, mas qual o teu argumento? Muitas vezes o extremista não tem argumento nenhum. Muitas vezes o extremista simplesmente é um vai com Maria com as outras, né? Porque todo mundo porque é bonitinho ser assim ou você. Falando no modo geral, porque alguém disse pra ele que é assim. Alguém disse. Eu acho que as pessoas elas não batem bem, sabe? Eu tenho um amigo meu que eu estudei com ele no Brigadeiro, super querido, gente fina, assim. Aí, quando ele soube de mim, não sabia, não sei o que, lá. Aí, ele teve um filho agora, né? E daí ele começa a passar aqueles bagulhos assim, eu não sou contra que cada um faz o que quer com o seu corpo, desde que não exponha meus filhos a isso. Aí esse dia ele passou por mim, né? Ele, não sei o que ele comentou, assim, que o meu filho tá grande, não sei o que. Eu disse, eu vi que ele tá postando as coisas lá com medo que teu filho vire puto. Aí ele perguntou assim, não é isso. Eu disse, mas você não expõe meus filhos a isso, é só tu não deixar ele ver novela, não deixar ele ver TV. É isso que tu tem medo, né? Porque não é uma coisa quando a pessoa não vai ver e não vai virar. Não é isso. Eu disse, não, mas é isso que tu tá postando. Então, tipo, se tu diz pra mim que tu me aceita e me trata numa boa e vai lá fazer isso, é contra o que tu tá falando, né? Ele, não, mas é que eu não quero que ele fique exposto a esse tipo de coisa. Eu disse, por quê? Tu acha que ele vai virar gay por causa disso? A pessoa não vira, filha, ela nasce. E as pessoas acham. Vocês se sentiram influenciados por alguém para assumir a sua homossexualidade? Não. Dessas pessoas, de algumas pessoas, tem um medo terrível que vai ser, que vai virar gay, que vai influenciar. Isso quem estuda psicanálise, Freud explica. Fantástico, né? Isso é... muito mal de algumas novelas que teve, sim, mais, que diziam que influenciava, mas não é que influencia. Quem acha que sente quem quer, só vai ver como seria. Não vai estar sendo incentivado a ser. Se fosse tendo uma visão de como pode ser. Abre para uma discussão. Porque existe muito mais heterossexualidade na TV. Se influenciasse, eles cresceram vendo casais héteros se beijando, eles seriam héteros. Sim. Cresceram muito mais héteros se beijando que homossexuais. Claro. Perfeito, perfeito. Se tivesse, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista. Mas se fosse para influenciar, vocês com certeza viram muito mais casais héteros se beijando do que casais homossexuais. Então seriam héteros. Agora, né? Eu, né? Se o nosso filho quisesse ser, né? Se assumir, quisesse assumir, ou quisesse se assumir, o grande problema, né? O grande problema é como a sociedade vai ver. Sim, a gente sofrimento teve isso. Que vai ter. A primeira coisa que eu pensei quando eu soube da Tássia foi assim, nossa, e os guris? Porque ela tem dois irmãos
Que eu achei meio que... chucrão. É o do meio, ele ficou meio assim no começo, ele não falava comigo. Mas daí depois a minha mãe, né, ali, o coração dela foi... A gente pensa como é que vai ser essa pessoa se assumir, né? Como essa sociedade que a gente sabe que é homofóbica. Querendo ou não, a sociedade de um modo geral é homofóbica. No caso, vocês não se preocupam com eles, no caso, se preocupam com o que vai acontecer com Mas eles. eu acho que isso é Sim, não que eles vão ser. Não que eles É vão como ser. os outros vão reagir. E ele pode sofrer, o que ele Sim, vai ter que a enfrentar. preocupação é, puxa, porque quando eu contei pra Cláudia assim, agora que, e agora como é que vai ser, né, com os irmãos dela? Não é assim, olha só, ela... Esquece não, ela, né? Fica só não, é pensar como é que vai, o sofrimento que vai ter, o sofrimento que ela vai ter, ter que, né, conviver viver com com comunidade. Com esse preconceito. Foi a primeira coisa que minha mãe falou, ela não me disse assim, ela não falou alguma coisa relacionada a mim, a primeira coisa que ela falou é o preconceito que tu vai sofrer perante a sociedade. E tu já tinha pensado nisso? Claro. Sim. E acho que na hora de se assumir, tu pensa em tudo, né? Pensa no preconceito, pensa no que os pais vão falar, no que os familiares vão falar, no que os amigos vão falar. Mas é um nível tão grande que compensa. Olha. Agora eu sou eu mesma, de certo. Agora eu posso ser eu. Tá, e como é que vocês pensam na vida, as meninas que já se constituíram como uma família, como é que vocês pensam na vida daqui pra frente? Vocês têm planos para constituir uma família para a família aumentar? Daqui a uns anos, sim. A gente quer, a Tássia quer ter filho, né? Eu também quero, mas mais pra frente. Assim. Mas eu quero mais assim, pra estudar, quero fazer minha faculdade, entendeu? Eu trabalho bastante, eu quero fazer minha faculdade de farmácia e tudo. Eu quero ter aquela estabilidade boa pra depois poder ter um filho das condições boas pra ele, que nem eu tive, sabe? Meu pai sempre trabalharam muito pra me dar isso, apesar de eu ser muito estudiosa. Mas, na medida do possível, sempre sei direitinho, né? Mas a gente quer assim, a gente quer, que nem agora em Alvorada não pode mais. A gente tava podendo casar, a gente queria casar no cartório e tudo, né? Até porque, quando a Tati estava trabalhando no último emprego dela, foi a primeira vez que a empresa falou assim, tu pode, mesmo se tu for homossexual, tu pode colocar o teu parceiro no teu convênio, entendeu? É tipo, uma coisa boa, uma coisa que faz falta, que é coisa de direitos que normalmente a gente não tem, né? Não tem pra quase nada. Daí agora em Alvorada não pode mais fazer união estável. Isso que é umas coisas que às vezes faz falta, entendeu? Que nem olha a quantidade de criança que tem pra ser adotada, só que a gente não pode entrar pra adotar. Entendeu? Isso é uma coisa xarope. Isso são leis. Não pode. E as bancadas. Tem que ser por região, né? Tem que participar de uma porção de encontros, palestras, oficinas. Tu tem que ter o certificado de que tu pode adotar. E isso eles regionalizam. O pessoal que mora em Viamão, tem o centro lá em Viamão, o pessoal de Alvorada. É bem complicado, assim. É uma coisa errada isso aí de não poder, vocês não poderem adotar no caso, porque eles não têm que decidir como é uma família, como constitui uma família. Mas se eles estão proibindo, Antônio, porque eles estão decidindo. Eles não podem fazer isso. Isso é errado. Mas eles não podem, mas eles fazem. E as leis, eles fazem as leis. Se deixar fazer as leis, eles fazem as leis do jeito que eles querem. Isso é em uma ou outra cidade. Ali em Alvorada agora não pode mais. Alvorada não pode fazer nada. Alvorada é uma cidade. Por que vocês acham que Alvorada não pode fazer nada? Venham passar uns dias no Glorinha. Não tem nada pra fazer, ao contrário. Ao contrário. Não tem nada pra fazer. Alvorada, o pessoal assim, na hora de falar, todo mundo é de boa. Mas alguém se assume uma pessoa assim, todo mundo já fica meio... Mas vocês já pensaram em se mudar? Vocês já pensaram em se mudar para poder conseguir se casar e adotar? No casar a gente já casou, se mudar a gente se mudou. E essa semana, desse mês, né? É uma coisa bem recente. Bem recente. Agora em junho a gente fez a casa, tudo ajeitou, né? E mais pra frente a gente pensa realmente em ter uma família, assim, com criança e tudo, só que tô vendo que vai ser complicado. E agora, a política do jeito que tá, em qualquer lugar vai ser assim.
Sim. Qualquer lugar eles vão proibir os homossexuais de se casarem, de adotar um filho, de formar uma família. É generalizado, mas já está melhorando. Mas melhor mesmo. A discussão de gênero que foi feito, né, foi nos municípios, foi mandado para o Congresso, né, e foi determinado que sejam rediscutidos de novo essas questões de gênero. Né. Os planos municipais de educação, eles são obrigados a incluir discussão de gênero. Né. Foram aprovados sem a discussão de gênero. Foi mandado para o MEC e o MEC devolveu para que entre as discussões de gênero. É lei, então deve ter no plano municipal discussão de gênero. Algum de vocês já sofreu algum tipo de agressão física, assim, por sexualidade? Não. Física não. O verbal vai bastante. Ah, verbal de vez em quando, assim, sai um, sabe? Sai assim, machucou, você bateu. É uma coisa que meu feio, sabe? Tipo, ofensas, assim. Tipo, bullying, a brincadeira, tipo, caminham juntos, né? Daí, por exemplo, se é um amigo de vocês que faz a brincadeira com vocês, vocês entendem de um jeito. E quando uma pessoa que vocês não conhecem faz a mesma brincadeira, ou é bullying, né? Vocês entendem de outra, né? Daí, como é que é isso aí? Eu brinco com todo mundo, eu levo tudo muito na brincadeira. Aí se tu brincar comigo, eu vou brigar contigo. Se tu brincar comigo pesado, eu vou brincar contigo pesado também. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Fica aquela linha, né? E eu normalmente gosto de levar tudo na brincadeira, assim, não gosto muito de brigar, coisa assim. É o que nem a gente fica. Qualquer coisa é motivo pra fazer um inimigo. Fala alguma coisa, todo mundo fica, porque tu falou isso, porque tu falou aquilo. A geração. Aí que nem esse tempo atrás, acho que tava minha tia lá em casa, foi uma amiga minha, que é negra, né, Michelle? Brigou com ela antes. E eu, preta aí, não sei o quê. Mas eu tô acostumada com ela, assim, todo mundo trata ela assim, minha família conhece ela. Não fala assim que ela vai te processar, não sei o que ela vai processar. Vamos por essa tua língua, tia. Filha tem, ela não é branca, ela é preta. Mas é verdade, daí qualquer coisinha as pessoas fazem um tumulto, sabe? Não tem porquê. Ali, na pergunta dele. Alguns de vocês já devem conhecer o League of Legends. Falam que isso é jogo de viado. Aí tá, comecei a jogar esse ano. Tu também fala, né? Eu falo, meu primo joga, nossa, eu faço um bullying dele desgraçado. Ele pega caiu uns puxados no bolso. Meu primo, porque daí ele tem uns amiguinhos dele de São Paulo. E ele tem 17 anos, assim, daí tem os amigos dele de São Paulo. Daí ele puxa o Skype com os amigos dele, ele fica se vendo, jogando LOL. É mídia, eu me mijo. Eu vou lá com ele. Aí ele disse, comecei a jogar LOL, né? Achei o jogo interessante, fez, jogo de viado, né? Eu sou viado, tirei. Aí não, de boas. Aí só que em relação a ele disse, brincadeira com um amigo, começou estranha. Bom, pra mim tem muita diferença, assim. Porque esse ano, tanto que quando eu tinha postado, tava namorando, a Soracala chegou assim, tá namorando com a Maia? Eu, não é mais. Gente, eu voltei pra isso. Sério? Aí eu cheguei assim, não. Todo mundo já sabe quem é a Maia. Ela, como assim? Vocês viram junto tirando foto? Não, é minha amiga só. Ela, não quer eu. Então, só. Olha de novo. Olha de novo lá. Não dá pra entender nada nos comentários e tal. E a senhora assim, é a Mayra? Eu, não, senhora não é a Mayra. Tinha uma foto da Mayra primeiro na colinha do tempo. Eu achei que tava falando com uma. Aí eu, não, tinha uma foto dele lá. Tá, Will. Essa. Aí eu me assim, agora ela vai falar. Não, foi super de boa, será? Pode, mas tá bom. Gente, fazia 2 anos que eu não vi esse guri. E o valor que ele deu para no momento que ele resolveu se assumir perante a sociedade, ele querer falar comigo sobre isso, dá pra entender o valor que eu dou pra ele também, né? Até pra amigos foi assim, você tá namorando com a Mari? Eu assim, não, eu tô namorando com a Mari. Aí chegou meu melhor amigo assim, mas eu vi lá, postou, tem foto com ela, eu disse, gente, a gente é só amigo, entendeu? Aí ele, não, mas a gente tava conversando e tal, a gente stalkeou lá teu Face, tem foto com ela e gente, eu não tô namorando com ela, gente, tô namorando com o guri. Aí ele, por isso que não passou teu nome. Isso aí. Daí a gente conversa bem pouco assim. Aí continuando,
Foi ali, a gente tinha começado a conversar, reunir assim com os amigos e tal. Aí eu disse, não, de boa, vou lá na casa e tal. Aí tá, foi eu, ela, uns amigos meus e alguns amigos que ela fez novos, que eu não faço a mínima ideia de onde sair. Aí tá. E aí ela ligou lá, Xbox, tá, vamos jogar, vamos fazer uma isca com dança aqui, vamos ver quem dança mais, né? E aí tá, tem um amigo dela lá, hétero, né? Assim, extremista. Aí ele tocava qualquer tipo de música, vai lá, dança André, tua música de viado e tal. Eu assim, tá. Fiquei assim, quieto, também não falava nada. E aí, totalmente, a gente conversava sobre jogo, tudo e tal. Até falar mal sobre as coisas que a gente tava falando. Aí, só que de uma hora pra outra, a brincadeira totalmente voltou pra minha sexualidade. Aí falava, não sei o que, viado, coisa e tal. Eu tentava mudar de assunto, puxava qualquer coisa pra falar. E não, ele sempre dava um jeito de voltar pro assunto de viado e tal. Eu ficava assim, tudo bem, foi ali, aguentei no máximo, passou, aí fui embora, pronto. Aí chegou esse dia, ela assim, vamos fazer uma reunião lá com os amigos de novo. Eu, não vou. Ela assim, por que não? Fui lá, o assunto voltou totalmente pra viado. E aquele teu amiguinho lá não parava de fazer brincadeira comigo, eu não gostei, eu tinha vontade de voar na cara dele, mas não voava. Fiquei na minha quieta, então não conta mais comigo que eu não vou. Aí tá, não deixa que eu falo com eles e tal. Aí tá, chegou, fui normal na escola, cumprimentei ele normal, não fui nem grosso nem nada. Tanto que minha mãe me deu educação em casa, então não tem por que fazer isso. Aí depois ele me chamou no canto e falou assim, desculpa por ter feito aquelas brincadeiras contigo, tá? Não sabia que tinha te machucado. Eu, não, de boa, pode continuar fazendo. Aí eu tenho essa mania de ser sarcástico com as pessoas. Ela assim, não, continua que eu tava adorando. Aí nunca mais o cara falou comigo. Mais alguém? Ele tá namorando. É que eu acho que a brincadeira e o bullying, eles caminham muito perto, né? E não só com eles, né? Mas as pessoas têm o costume de fazer essas brincadeiras com todo tipo de pessoa. E eles não sabem essa diferença, não sabem que vai estar machucando, que vai estar oprimindo. Às vezes até um amigo que tu vai estar falando, às vezes a palavra machuca. E as pessoas não sabem essa diferença, essa ligação, sabe? Pode falar, é meu amigo, mas está machucando. Apesar de ser meu amigo, pode ser verdade. Ele tá falando, sabe? É a dificuldade das pessoas de se colocar no lugar do outro. De tentar pensar o que o outro está sentindo. Uma das coisas que falta na sociedade atual é a empatia. É empatia. Isso aí. A maioria das pessoas. Será que tu gostaria de ser chamado como tu tá chamando o outro? Tem muita gente que fala, tipo, eu respeito, eu não falo, não sei o quê. Na prática, fazem, na prática são os que mais oprimem, são os que botam o dedo na cara. O Leandro quer encerrar porque ele tem que levar o pessoal lá pra morada e ele tem que dar aula em Viamão a 1h da tarde. Então, eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para a gente ficar conversando, tomara que a gente tenha outras oportunidades. Né? Assim, eu estou imensamente grata por vocês por terem vindo. Eu do Planel. Essa gurizada é fantástica, eu espero que vocês tenham gostado. Sim. Eu comprei uma pequena lembrancinha para cada um de vocês. Para mim. Pra nós, tá obrigado. Esse aqui vamos repartir aí. Essa é pra todo mundo. Obrigada. Pode falar.